Amém, amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Retomamos no último domingo essa nossa jornada de exposições bíblicas através do livro de Apocalipse. Então eu convido você à leitura de Apocalipse 3, versículos 1 a 6. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que fale conosco através da tua santa palavra. Que esse livro, tão cheio de simbolismos, e tão cheio de verdades, e tão cheio de significados, possa fazer sentido e possa moldar as nossas mentes, possa moldar nossos corações, possa lidar com os nossos afetos e possa transformar a nossa vida. Que a tua palavra possa profundamente afetar todas as esferas da nossa existência. Fale conosco, a tua igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós temos visto nessa jornada através das 7 igrejas, há diferentes abordagens para diferentes comunidades de fé que Cristo, o próprio Cristo, traz. Ele escreve 7 cartas direcionadas aos 7 pastores, 7 líderes de 7 igrejas. Ele fala com a igreja de Éfeso, ele fala com a igreja de Esmirna, ele fala com a igreja de Pérgamo, falou com a igreja de Tiatira, e agora nós chegamos finalmente à igreja de Sardes. E é importante, como nós temos feito, sempre olhar um pouquinho do contexto da cidade, porque ao compreender a cultura e o contexto de cada cidade, isso nos ajuda a compreender aquilo que Jesus vai dizer, usando de alguns elementos que eles compreenderiam. Por exemplo, essa cidade de Sardes era uma cidade relativamente próspera. Uma cidade que, semelhantemente à cidade de Tiatira, baseava o seu comércio na indústria têxtil. Ela era famosa pela produção de roupas. Elemento esse que Jesus vai usar nesse texto, nessa carta. Roupas, tingido, estampas, ou seja, uma cidade que não por acaso vivia daquilo que era cosmético, daquilo que era aparente. Vivia, de certa forma, da imagem. E isso Jesus vai usar muito profundamente também para falar com essa comunidade de discípulos. O paganismo era forte ali naquela cidade também. Passou-se a cultivar a adoração a César depois que a cidade foi destruída por um terremoto. Ela abrigava também o templo da deusa mãe Cibele. Então, se nós pudéssemos reunir 2 elementos iniciais aqui, era uma cidade de imagem e era uma cidade de culto. Era uma cidade cosmética e era uma cidade idólatra, pagã. 2 coisas que não deveriam dialogar entre si, mas que fazem todo sentido quando nós compreendemos um pouco mais a realidade dessa igreja. A igreja de Sardes, que traz como constatação algo muito triste, algo que nenhuma igreja deveria ter de ouvir, e o próprio Cristo diz isso. Olha, você é uma igreja que parece estar viva, como nós veremos, mas você é uma igreja que está morta. Ou seja, palavras pesadas de Jesus para essa igreja, mas certamente encorajamentos também para nós, à luz do que ele tem a dizer. Como sempre, Jesus ele começa as suas cartas se identificando a partir de um ângulo, a partir de uma percepção, a partir daquilo que ele e o Cristo ressurreto, que aparece em Apocalipse capítulo de número 1, deveria se fazer compreender por aquele povo. E não é por acaso que ele vai dizer: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
7 espíritos, expressão que já apareceu lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Expressão que, na verdade, é trazida da narrativa do Antigo Testamento. Você sabe que o número 7 na palavra de Deus geralmente nos traz a ideia de completude, de algo pleno. Então, quando Jesus está falando de um espírito sétuplo, quando Jesus está falando daquele que carrega os 7 espíritos de Deus, isso não é uma literalidade, mas a ideia é aquele que carrega a plenitude do Espírito de Deus, aquele que carrega a plenitude do Espírito Santo. E é interessante que para uma igreja a qual Jesus vai dizer, você está morta, ele se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito, ou seja, vocês precisam do Espírito Santo, vocês precisam de vida. E eu não apenas sou aquele que carrega a plenitude do Espírito, mas sou aquele que tem nas minhas mãos cada um dos líderes, cada um dos pastores dessas igrejas. Essa é a referência que Jesus faz a ideia de estrelas aqui. Então, já no início, 2 coisas que Jesus sabe que essa igreja necessita ouvir. Uma igreja que precisa do Espírito Santo e uma igreja que precisa da comunicação da mensagem. Ou seja, que seu pastor ou seus pastores, Jesus Cristo vai dizer aqui, precisava voltar, precisava relembrar da comunicação, da pureza e da profundidade do Evangelho. E aí Jesus diz, eu conheço as suas obras, você tem fama de estar viva, mas você está morta. Ou seja, uma decadência espiritual aqui. Há uma crise existencial nessa igreja. O que é visto do lado de fora não é condizente com a realidade do lado de dentro. A imagem não reflete a essência dessa igreja. Quem sabe, ao que parece, pela fala de Jesus, é uma igreja ativa, é uma igreja onde coisas estão acontecendo, é uma igreja que, historicamente, alguns vão dizer que exercia a partilha, exercia a generosidade, exercia a prática da justiça. Quando Jesus usa a nomenclatura, você tem fama, isso quer dizer que o reconhecimento dessa igreja está para além da cidade de Sardes, ou seja, quem sabe outras igrejas em outras cidades conheciam essa igreja que era famosa, tinha uma fama de estar viva e ativa e atuante, mas o que Jesus está dizendo é que é pura fachada, é pura impressão. E é interessante porque tem gente que tenta organizar a vida mais ou menos desse jeito. Organizar a vida tentando mudar a imagem, tentando mudar aquilo que é cosmético, tentando mudar aquilo que aparece. E não necessariamente permitindo o seu ser e a sua essência ser profundamente transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso pode denotar mau caráter, isso pode denotar hipocrisia, ou pode denotar, como nós veremos aqui, algumas outras coisas mais sutis, mas igualmente perigosas. Quando é um caso assim intencional, certamente pessoas que vivem assim, elas viverão aprisionadas por sua própria hipocrisia, porque tentar viver uma vida de aparência vai te deixar doente ou vai te deixar dissimulado. Doente porque ninguém consegue viver uma vida perfeita, aparentemente falando, ou dissimulado ou cínico, porque ao não conseguir estabelecer esses padrões ou chegar a esses padrões pré-estabelecidos por si mesmo, você começa a viver uma dissimulação. Aliás, foi Abraham Lincoln que disse, ou ao menos essa frase é atribuída a ele, que você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Então pode ser que alguns cristãos aqui, ou alguns membros da igreja de Sardes, viviam deliberadamente uma mentira. E uma mentira consciente, mas, como eu disse, existe algo talvez mais sutil. Existe um elemento mais complicado e, quem sabe, ele nos gera uma reflexão aqui. Porque uma coisa é mentir. Uma coisa é manipular, uma coisa é enganar deliberadamente. Outra coisa é viver como quem vive no engano, mas não um engano que lhe é claro. Ou seja, viver um auto-engano. Uma coisa é enganar, outra coisa é ser enganado por si mesmo. Ou, em outras palavras, estar cego à sua própria realidade. Porque é interessante, talvez você já tenha conhecido gente assim, tem gente que constrói narrativas sobre si mesmo e constrói mentiras sobre sua própria vida, e as mentiras elas vão sendo
tão alimentadas e retroalimentadas que aquela mentira, que uma vez era evidente para aquele que a contou, passa a ser percebida como verdade. A gente começa a acreditar nas histórias que nós mesmos criamos. E aí nós nos tornamos, quem sabe, incapazes de enxergar aquilo que alguém já chamou de as nossas próprias fendas da alma, ou outras pessoas já chamaram de os ídolos do nosso coração. Via de regra, e na maioria dos casos, me parece que essas sutilezas nos são presentes. Essas sutilezas podem ser tentações na vida de cada um de nós, cristãos inclusive. Porque normalmente se trata não necessariamente de uma cegueira plena, e aí é ainda mais sutil. Se trata mais de uma miopia do que uma cegueira. O que eu quero dizer com isso? É porque tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente não enxerga sobre nós, mas a maioria das coisas, no fundo, a gente sabe. No fundo, a gente enxerga e talvez a gente só não queira admitir. Nós sabemos quem somos, nós sabemos das nossas intenções, nós conhecemos, na maioria das vezes, as nossas próprias motivações e sabemos que algumas realidades foram construídas por nós mesmos, quem sabe como uma projeção. Como um desejo sincero, muitas vezes, de um alguém possível. Eu quero ser essa pessoa, eu quero chegar nesse estágio da jornada e da caminhada. E aí acredita-se naquilo que parece ser, mas não é. E por que a gente faz isso? Eu creio que pelo menos, talvez tenha muitas outras, mas pelo menos por 3 razões. A primeira delas é porque nos traz benefícios. Ou seja, eu uso uma imagem para que isso me beneficie de alguma maneira. E aí eu construo a imagem de uma família perfeita. Eu construo a imagem de um casamento perfeito. Eu construo a imagem de um emprego perfeito, de uma espiritualidade perfeita. Eu construo a imagem de uma vida perfeita. E por que é que eu faço isso? Porque talvez, e apenas talvez, a verdade possa me custar muito caro. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive como alguém que almeja uma vida ideal ao menos nos seus padrões pré-estabelecidos, e ao não alcançá-los, começa a viver a imagem e não a vida. Começa a viver aquilo que se criou e não aquilo que se é de fato. Por quê? Porque traz benefícios. Aliás, talvez seja por isso que muitas pessoas se permitem vivenciar apenas relacionamentos superficiais. Eu tenho certeza que você já conheceu gente assim. Quem sabe você tem profundas dificuldades nos relacionamentos. Quem sabe você não se permite aprofundar relacionamentos com pessoas. Quem sabe você vivencia esses relacionamentos até certo ponto, até certo limite, mas tem áreas da sua vida que ninguém entra. Tem áreas da sua vida que você não deixa que ninguém participe. Quem sabe até coisas da sua vida que nem seu cônjuge sabem. Eu não estou falando daqueles esqueletos no armário, eu não estou falando de coisas terríveis, eu estou falando de uma situação de profunda vulnerabilidade da alma e do coração, de alguém que não se desnuda. De alguém que não se torna vulnerável, porque a verdade pode custar caro. Segunda razão de que, creio eu, nós podemos fazer isso é porque nós temos carências. O maior desejo do ser humano, a maior necessidade do ser humano é o de ser amado. Então, ao desejar ser amado, admirado, respeitado, desejado, querido, nós vamos construindo realidades e nós vamos nos blindando e nós vamos nos relacionando, e aí daqui a pouco, sem perceber, nós vivemos um baile de máscara. E são relacionamentos que não são plenos, porque gente se relaciona com gente, mas persona não relaciona com persona. Não dá para se relacionar com personagens, só dá para se relacionar com gente de verdade. Então, às vezes, a gente está se relacionando com outros personagens e permitindo que pessoas se relacionem com o personagem que criamos de nós mesmos, porque, afinal, como é que seria se ele ou ela me conhecesse de fato? Como é que seria se o outro soubesse quem eu sou, e as minhas intenções, e os meus medos, e os meus traumas, e os meus deslizes? E como é que seria? Será que ele me amaria? Aliás, esse é um dilema que nós vemos desde o início da humanidade.
Porque em Gênesis 3, no pecado original, nessa síndrome de ser Deus, de Adão e Eva, que pecam contra Deus tentando decidir o que é certo e o que é errado, não a partir dos critérios absolutos de Deus, mas a partir dos parâmetros do seu próprio coração, tentando discernir aquilo que é o melhor para a minha vida, independente daquilo que é a vontade de Deus. Então, quando percebo que peco, o que é que eu faço? O que Adão e Eva, nossos primeiros pais, que são arquétipos para a nossa realidade, fazem? Eles se cobrem. Eles que estavam nus e não sentiam vergonha, ao pecar, estando nus, passam a sentir vergonha de Deus e um do outro. Eles se cobrem numa tentativa muito medíocre, porque folhas de figueira não dão conta de cobrir as nossas vergonhas. A simbologia aqui é profunda. Então, porque somos pecadores desde os nossos primeiros pais, nós temos essa necessidade de nos cobrirmos, de nos envergonharmos, de não colocarmos mais a nossa vida exposta um diante do outro. Aliás, você sabe quando é que você tem amigos? Você sabe quando você está na presença de amigos? É muito simples, é quando você pode ser com aquela pessoa aquilo que de fato você é. Se você está numa conversa e aí no meio de um negócio que você está falando, você já para e fala, não, mas então, não sei se foi isso que eu quis dizer, não sei se você está me entendendo, não me entenda mal. Usou a expressão não me entenda mal, é no máximo colega. Porque amigo é isso aí. É você estar diante de alguém que te conhece e é saber que você não precisa passar pelo escrutínio das intenções. É gente que não apenas ouve o que você quer dizer, mas que entende o que você quer dizer, mesmo quando você se expressa mal. Você fala um negócio, aí o cara fala, não, mas eu entendi, eu te conheço. Eu sei qual é a tua, está tudo certo, não precisa se explicar não. É gente que escolheu te amar mesmo depois de te conhecer. É gente que te ama a despeito de você mesmo. Isso é amizade. O resto é coleguismo, o resto é troca comercial, o resto é interesse mútuo, o resto são relações mercadológicas. Eu lhe entrego algo porque eu sei que você tem algo a me entregar. Amizade não. Sobretudo, a amizade bíblica e cristã. A amizade bíblica e cristã, a amizade desinteressada. É te amar de graça. É querer estar e estar independente do outro. Independente das vergonhas descobertas. Independente das vulnerabilidades. Mas tem uma terceira razão, penso eu, porque pessoas criam máscaras e vivem assim. É porque a dor de admitir certas mentiras criadas no nosso imaginário pode ser grande demais. Tem coisa que é difícil a gente admitir. Então é mais fácil você dizer assim que você é muito criterioso, muito previdente, muito organizado financeiramente, do que admitir que você é mão de vaca. É melhor falar que você é organizado. E nenhum problema em ser organizado, você entende o que eu estou falando. Está vendo aí? Ó, já estou me explicando. É porque eu não estou só com amigos, né? Eu estou com um monte de gente, então eu tenho que me explicar. É melhor você dizer que você é meticuloso. É melhor você dizer que você é consciente dos seus dons e das suas vocações, que você é excelente naquilo que você faz, do que dizer que você é orgulhoso. É mais fácil. É mais fácil admitir ou dizer que a gente tem personalidade forte do que dizer que a gente é insuportável. Então é mais fácil, né? Então, eu tenho algumas dificuldades relacionais, é porque eu tenho um gênio forte. Não, talvez você é chato mesmo, é por isso que ninguém te aguenta. Entendeu? Aí quando ninguém aguenta a gente tem que criar narrativas na nossa mente, porque o problema é sempre o outro. Aliás, o Timothy Keller vai dizer que poder, aprovação, conforto e controle são meta-ídolos que dominam nossas vidas diariamente. Ao desejar ter poder, ao desejar ter aprovação, ao desejar não abrir mão do nosso conforto, ao desejar ter tudo sob controle, nós passamos a viver uma vida de sutilezas idolátricas, no qual nós já não percebemos os ídolos do nosso próprio coração. E para a gente assim, Jesus vem e diz algo muito complicado. Para essa igreja de Sardes, que parece viver nessa pluralidade de personagens, Jesus diz, você está morto. Você está morto. E o que é um morto? De modo assim, mais básico e mais simples. É alguém que já não reage a estímulos.
Não é que está doente, é que está morto. Parece estar vivo, mas está morto. A morte aqui me parece não apenas como constatação de uma morte espiritual, porque Jesus vai dizer que ainda tem gente viva nessa igreja, como em toda a igreja, tem gente viva. Aliás, eu espero que nas igrejas tenham mais gente viva do que morta. Mas me parece que o que Jesus está querendo dizer é: você perdeu completamente a sensibilidade, você se tornou indiferente. E eu creio que a indiferença é exatamente o oposto do amor. Às vezes a gente acha que o oposto do amor é o ódio. Eu acho que o oposto do amor é a indiferença. É o não sentir nada. Você quer ver a morte de um relacionamento conjugal, é indiferença. Porque enquanto tem discussão, enquanto tem conflito, tem vida. Existe tentativa de consertar aquilo que pode ser melhorado. Mas se você chega para sua esposa e para o seu marido e fala: eu vou sair. Ela fala: tá bom. Vou demorar. Tá bom. Eu não sei que horas eu volto. Tá bom. Eu vou viajar, vou passar uns dias fora. Tá bom. Não quer saber para onde? Não, não me interessa. Tá bom. Pode ir. Eu vou tirar férias sem você. Tá, pode ir. Graças a Deus, deve ir. Aí a coisa é complicada. Por quê? Porque é indiferença. Quando nós temos um relacionamento verdadeiro, existe troca, existe reação, existe assim: eu vou sair, não sei que horas eu volto. Meu amigo, como assim? Tá achando que está solteiro? Não tem essa de não sei que horas eu volto. Então não é que a sua esposa é chata, não é que seu marido é chato, é que ele é marido e que é esposa, é isso mesmo. Está tudo certo, é uma relação de troca. Existe resposta, existe reação. Quem não responde a estímulo está morto. É a cauterização dos afetos, dos sentimentos, dos pensamentos, já não liga para nada. É por isso que Jesus vai dizer no versículo 2, esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, ou seja, não está morto assim, está quase tudo morto, mas tem coisa que ainda dá para salvar. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas. Por perfeitas aqui, Jesus está dizendo: não achei suas obras inteiras, suas obras íntegras, suas obras plenas aos olhos do meu Deus. E Jesus fala aqui a partir de categorias que os habitantes de Sardes certamente compreenderiam. Por quê? Quando ele fala esteja atento, é porque Sardes, historicamente, havia sido invadida 2 vezes na antiguidade. Mesmo sendo uma cidade constituída por defesas naturais, nas 2 ocasiões onde ela foi invadida por pura negligência e desatenção da sua guarda. No ano de 547, Ciro da Pérsia dominou essa fortaleza, enquanto o vigia da cidade falhou em observar. Em 214 a.C., ela também foi capturada exatamente da mesma forma pelo exército de Antíoco. Os soldados escalaram a muralha e encontraram essa muralha completamente desprotegida. Então Jesus está dizendo: acorda, esteja atento, levante a guarda. Vocês estão em estado de sonolência, vocês estão apáticos, vocês estão insensíveis, vocês não reagem mais a estímulos. O que vocês fazem pode ser suficiente para te dar uma reputação, mas as suas obras não são inteiras, não são íntegras, não são agradáveis aos olhos de Deus. E aí qual é a recomendação de Jesus? Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Um conselho triplo: lembrar, obedecer, se arrepender. Porque se você não estiver atento, desperto, virei como um ladrão. De novo a mesma ideia. E você não saberá a que hora virei contra você. Jesus está dizendo: vocês sabem, habitantes de Sardes, o que é ser pego de surpresa. Vocês sabem o que é não estar preparado ou preparados. Jesus usa essa imagem das 2 invasões. E fala: perceba que vocês precisam retomar aquilo que ouviram no início, aquilo que receberam. E o que é? É o Evangelho. Eugene Peterson traduz como: pense no dom que já teve nas mãos, a mensagem da palavra de Deus, voltem para isso.
Estava falando com amigos outro dia, colegas pastores, compartilhando uma devocional, e eu falei para eles que um dos textos que mais me é caro ao coração, texto que compartilhei aqui com vocês há algumas semanas, é aquele texto de Lucas 24, quando Jesus está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e depois que Jesus parte o pão, os olhos deles são despertos e eles conseguem então perceber que eles estavam diante do Cristo. Depois que Jesus some, um olha para o outro e fala: não queimava os nossos corações enquanto ele nos expunha as sagradas escrituras? É disso que a gente está falando. Então, morto não sente nada, morto não reage, morto é insensível, morto não responde a estímulos. Mas a palavra de Deus é aquela que nos vivifica, é aquela que faz queimar os nossos corações. Lembre-se do evangelho que vocês aprenderam. E eu creio que é exatamente a vivência de um falso evangelho que pode criar essa ditadura da imagem, essa espiritualidade de fachada, porque no perfeito amor, a palavra de Deus diz, não existe medo. Aliás, o perfeito amor lança fora todo medo. É como se Jesus estivesse falando: você conhece o evangelho, você conhece a graça, então viva o evangelho, viva com a leveza e a responsabilidade que são implícitos no evangelho, porque nesse tipo de experiência, de espiritualidade falsa, de imagem, não há vida verdadeira, existe apenas a aparência dela. E quem sabe você foi ensinado assim. Quem sabe você carrega traços na sua vida, seja da sua criação, seja da sua família, onde admitir erros, admitir falhas, admitir fraquezas era sempre um problema. Quem sabe você passou por ambientes religiosos, onde a única postura possível era a postura de uma aparente perfeição, e esse negócio vai colando na gente, a gente vai grudando na gente, a gente vai tomando sobre nós essa ideia de que não podemos abrir nossos corações e nossas vidas com irmãos e com irmãs. E aí Jesus diz o seguinte: lembre-se do que você ouviu no início, lembre-se do evangelho. O evangelho que liberta. O convite de Jesus é o convite de olharmos novamente para o evangelho. No entanto, versículo 4, ele diz: você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha ele usando um elemento da cidade. Cidade têxtil, cidade de roupas. Tem gente que não contaminou suas vestes. E eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O que Jesus está dizendo é: diante de tudo isso, eu conheço suas obras, eu conheço sua realidade, eu conheço e eu percebo o que está acontecendo aí, mas ainda tem gente vivendo na verdade, ainda tem gente que não ficou cauterizado, ainda tem gente que não se tornou insensível, ainda tem gente que dá ouvidos ao evangelho, ainda tem gente que não morreu, ainda tem gente que pensa a partir das categorias do evangelho, que tem seus sentimentos e afetos despertados pelo evangelho, e são pessoas assim que nos inspiram de fato na caminhada cristã. São pessoas assim, não que vivem uma espiritualidade falsa, mas uma espiritualidade verdadeira, plena, condizente com o evangelho, mesmo que na confissão das suas limitações e das suas fraquezas. Porque uma atitude farisaica, uma atitude meramente religiosa, ela nos distancia. Mas gente de Jesus, gente que ama Jesus, gente que vive para Jesus, mesmo a despeito das suas limitações, e eles admitem isso, nós olhamos para essas pessoas e nós falamos: nós queremos ser como elas. É o apóstolo Paulo que diz: meus irmãos, Jesus só me alcançou para mostrar o tamanho da sua graça, porque eu era o pior de todos. Aliás, na progressão da vida do apóstolo Paulo, você talvez já tenha me ouvido falar isso várias e várias vezes, na progressão da jornada espiritual dele, quando ele escreve em uma de suas cartas, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Passam-se alguns anos, ele escreve uma outra carta, ele diz: eu que sou o menor dos cristãos. E aí no finzinho da sua vida, já o Paulo idoso, maduro, consciente da santidade de Deus e consciente da sua pequenez, não é que ele piorou, mas é que ele viu Deus mais de perto, aí ele diz: eu não sou o menor dos apóstolos, eu não sou o pior dos cristãos, eu sou o pior dos pecadores. E por isso a graça de Deus brilhou de modo abundante sobre a minha vida, para mostrar que se Jesus pode transformar alguém como eu, ele pode transformar qualquer um. Jesus chama essas pessoas aqui de gente digna.
Não de gente perfeita, mas de gente digna, de gente íntegra. Por que eles são dignos? Porque não se permitiram contaminar por essa tirania da imagem, por vestes impuras, por aparências equivocadas, porque foram abraçados pelo Evangelho da graça de Deus. E Evangelho não é chamamento a abraçarmos a perfeição, mas a permitir-se ser abraçado por aquele que é perfeito. No Evangelho existe uma relação de troca, porque 2 Coríntios 5, versículo 21, vai dizer que o Evangelho é essa convicção que temos, que Ele toma sobre si o nosso pecado, e nós recebemos dele a sua justiça, que não brota a partir de nós, mas nos é uma justiça imputada. É o justo pelos injustos. E agora o Cristo que é digno nos dignifica. O que Jesus parece estar falando é: eu não quero estampas, eu não quero imagens. Vocês trabalham com roupas, vocês trabalham com aparência, vocês trabalham com aquilo que é cosmético. Eu não quero fachada, eu quero algo limpo, eu quero algo puro, eu quero algo branco. Eu não me impressiono com toda essa arte, com todo esse malabarismo religioso. Eu tiro as suas vestes chamativas e folclóricas e eu te chamo a viver a simplicidade do Evangelho. Aliás, esse tipo de roupa branca, alva como a neve, você não é capaz de produzir, só eu posso te dar. É isso que Jesus está dizendo. E Ele está dizendo também, como Ele diz em todas as suas cartas, que ao vencedor, ou seja, aquele que ouvir a voz, será igualmente vestido de branco. Ele diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele está dizendo: se assim vocês viverem, diferente de qualquer imagem e impressão humana, eu vou escrever o seu nome com uma tinta que não se apaga jamais. Quem abandonou essa obsessão pelo reconhecimento, aprovação e glória humana através da imagem, de uma espiritualidade de fachada, será efetivamente conhecido e reconhecido pelo único que interessa, Jesus está dizendo. Jesus está mostrando que não é a reputação que construímos para nós mesmos, mas é o reconhecimento que Ele tem de nós e é o que Ele faz para nós diante do Pai. Ele está dizendo: eu vou reconhecê-los diante do meu Pai. Eugene Peterson, na sua versão A Mensagem, ele traduz esse trecho como Jesus falando: eu apresentarei estes pelo nome. Pelo nome. Ser apresentado a Deus por Jesus, pelo próprio nome. Pai, esse aqui é o Diego. Esse aqui é o Felipe. Esse aqui é o Marcelo. E aí ele vai nos apresentando pelo nome. O que é que Jesus está dizendo? Não se venda e não se corrompa por reconhecimentos tão temporais. Lembra do chamado de Deus a Adão? Quando Adão peca, que eu citei no início da nossa reflexão. Quando Adão peca, Deus fala: Adão, onde é que você está e o que foi que você fez? Adão estava escondido. Adão não admite sua culpa. Transfere-a para a mulher, que transfere também para a serpente. Deus não pergunta onde é que Adão está, porque ele não sabia. E Deus não pergunta o que Adão fez, porque ele também não tinha conhecimento. Quando Deus nos faz perguntas, não é porque Ele quer descobrir a verdade, é porque Ele quer nos dar a chance de confessar. Quando Deus olha para mim e para você, Ele já sabe. Então quando Ele diz: venha para mim, não diz respeito a uma dúvida, diz respeito a um convite à confissão e convite à restauração. Ou seja, Jesus é o Deus que, mesmo sabendo tudo acerca de nós, escolhe deliberadamente nos amar. É isso que Ele está tentando dizer à igreja de Sardes. É isso que Ele está tentando nos dizer. Ele nos chama pelo nome, mesmo sabendo tudo que somos. Jesus não se engana com as nossas máscaras e com as nossas tentativas de cobrir a nossa vergonha com folhas de figueira. Não, muito pelo contrário. Ele nos convida a uma vida verdadeira junto dEle. Uma vida desnudada. Uma vida onde Ele agora coloca sobre nós vestes brancas. Não é mais a nossa tentativa com folhas de figueira que não esconde absolutamente nada, mas são as vestes brancas de justiça
dadas pelo próprio Cristo. Esse é o convite a nós. Eu não sei, daqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento, quem sabe há duplicidades da sua vida. Quem sabe existam realidades que você já vem escondendo há muito tempo. Quem sabe coisas profundas. Jesus sabe. Ainda assim Ele te ama. E o convite que Ele te faz é: se entregue. Confesse. Pare de se agarrar àquilo que é uma imagem e que é uma projeção. Quem sabe esse não é o seu caso, mas o seu caso se enquadra naquele tipo de pessoas que nós falamos, que vão construindo realidades, vão construindo histórias nas nossas vidas e vão se amedrontando de se relacionar com os outros e, por que não, de se relacionar inclusive com Deus. E isso afeta a nossa relação com Deus. E o convite é exatamente o mesmo. Jesus disse: se entregue. Eu sei quem você é. E eu escolho te amar. Nessa tentativa de sermos amados, admirados, respeitados e termos o controle, Cristo nos convida: vem para junto de mim. Eu te conheço pelo nome. Eu te coloco as minhas vestes. Eu te cubro com a minha justiça e com a minha dignidade. E ele encerra dizendo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o chamado de Cristo para nós? Uma palavra como essa pode ter diferentes efeitos em diferentes mentes e corações. Você sabe o que Cristo está te dizendo hoje. Você sabe que talvez Ele esteja confrontando alguns ídolos do nosso coração. Você sabe que talvez, e apenas talvez, você precisa largar mão de algumas coisas e se colocar diante do Cristo e dizer: Jesus, eu cansei. Eu cansei de lutar. Eu cansei de não admitir. Eu cansei de tentar cobrir a minha realidade de uma maneira que é tão confusa. Eu aceito as roupas brancas que você coloca sobre mim. Eu não quero viver uma espiritualidade de fachada. Eu não quero viver relacionamentos superficiais. Eu quero viver a plenitude de vida que o Senhor tem para mim. Vamos orar.